Game of Thrones ainda tá dando o que falar. São os finais alternativos, são o spin-off, é o episódio bônus que vai ao ar nesse domingo e a maior pergunta de todas: será que o final dos livros vai ser muito diferente do final da série? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica aqui com a gente. Fala galera e sejam muito bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e o nosso informativo de hoje tá repleto de informações, dá uma olhada. No final da semana que vem a gente finalmente vai estar começando a nossa série de vídeos sobre minisséries. Começando por Chernobyl, uma minissérie baseada na explosão de uma usina nuclear na Ucrânia em 1986. A série só tem 5 episódios e mistura a história real com alguns elementos fictícios. Como já vimos em outras séries da HBO, a produção está de parabéns e, de acordo com o site IMDb, é a série com a maior pontuação de todos os tempos. Então tenha certeza que você terminou de ver essa série até o final da semana que vem pra gente poder falar a respeito, ok? Com o grande sucesso de Game of Thrones, a HBO tinha encomendado 5 seriados derivados, 5 spin-offs de Game of Thrones. Mas a gente já sabe que um deles foi cancelado, o outro deles ainda está numa negociação e há indícios que a gente tem uma série, um spin-off baseado nas aventuras da Arya, indo pro oeste de Westeros. 2 ainda estão em fase de planejamento, não foi divulgado nada a respeito desses 2, mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que eles vão ser a respeito da Rebelião Blackfyre ou da Dança dos Dragões. Simplesmente porque são histórias já presentes na Crônicas de Gelo e Fogo que dariam um certo impacto para a audiência, ainda seriam muito atrativos e não simplesmente uma história comum. E um que já começaram a produzir, eles já estão nos estágios iniciais de produção, por enquanto está sendo chamado de Blood Moon, a Lua de Sangue. Essa série derivada vai se passar 5.000 anos antes da rebelião de Robert Baratheon, a rebelião que aconteceu 17 anos antes do primeiro episódio de Game of Thrones. Essa série vai contar como foi construída a muralha e a guerra entre os caminhantes brancos e os homens. O elenco já conta com grandes artistas, mas ainda temos poucas informações concretas, mas assim que tivermos faremos um vídeo. Então tenha certeza que você já se inscreveu no canal para não perder nenhuma informação desse assunto. Nesse domingo vai ao ar o episódio bônus de Game of Thrones. O elenco e a produção vão estar falando a respeito de como foi as gravações dessa última temporada, o que eles acharam, o que eles deixaram de achar, quais eram as ideias originais, quais eram as ideias que foram descartadas, que por sinal eu vou falar de uma delas já já, e talvez a gente consiga ver alguma cena que tenha sido deletada desse episódio. Talvez isso traga uma nova perspectiva sobre aquilo que a gente já tenha visto. No roteiro original dessa temporada, o Sr. Jorah Mormont, ele não morreria na Batalha de Winterfell. Ele teria uma história muito parecida no final com a do Jon Snow, mas exatamente por estarem ficando sem criatividade do que fazer com o Jorah, eles acabaram optando por matar ele na Batalha de Winterfell. Então talvez você esteja se perguntando aí, será que se o Jorah tivesse ficado vivo, ele não teria ajudado a Dany a não ir pro lado negro da maneira como ela foi? E a resposta é não. Porque a gente vê que depois da Batalha de Winterfell, a Dany estava com inveja das pessoas que estavam sendo celebradas naquele momento. O pessoal estava agradecendo o Jon Snow, o pessoal estava celebrando a Arya, o pessoal estava celebrando, né, os principais heróis, e com certeza eles estariam celebrando o Jorah também. Então vale lembrar que o Sr. Jorah, ele é do norte, e com a morte da Lyanna, ele é o herdeiro da casa Mormont. Então ele estaria sendo muito bem recebido, as pessoas estariam agradecendo a ele, e ele teria uma obrigação com a sua casa. E a Dany ficaria com mais inveja ainda. Uma das perguntas que eu tenho mais visto na internet ultimamente é essa: será que o final dos livros vai ser diferente do final da série? E o próprio George Martin, ele fala que algumas coisas serão iguais e outras coisas serão diferentes. Então vamos relembrar um pouco o que aconteceu. Quando a HBO decidiu fazer a série, o George sentou com os 2 produtores e falou para eles assim: olha, existem 3 pontos nessa história que são fundamentais para o final. E aí eu entendo que esses 3 pontos vão ser iguais na série e nos livros. Quais são esses 3 pontos, PH? O primeiro deles é o Jon Snow morrendo e sendo ressuscitado. O segundo ponto é como Hodor conseguiu o nome dele. E o terceiro não foi divulgado. A gente não tem a mínima ideia do que seja. Mas o que a gente pode fazer é especular. E nessa especulação eu vou dizer que é o desencadeamento da Dany pro lado negro, é ela destruindo Porto Real. Mesmo dizendo que tudo isso também aconteça nos livros, vale a gente lembrar o seguinte:
A série, essas 2 últimas temporadas, ela foi um tanto quanto apressada, ela foi feita na pressa. Então, talvez nos livros a gente tenha muito mais detalhes, eu arrisco a dizer que a gente vai receber muito mais informação, muito mais detalhes do que a gente teve na série. Então, talvez pareça um pouco mais natural como esses eventos vão ocorrer. Tem algumas diferenças entre livros e a série que valem a pena ser mencionados. O primeiro deles é a Cersei. Eu imagino que a morte dela vai ser diferente, porque nos livros a gente tem o Valonqar, aquela profecia de que ela vai ser morta por um dos irmãos. Eu imagino que esse irmão seja o Jaime, apesar de eu ainda achar que eles vão morrer juntos, que nem aconteceu na série, mas eu imagino que a morte deles vai ser um pouquinho diferente, com o Jaime finalmente matando a Cersei. Segunda coisa, o final do Bran eu imagino que seja completamente diferente do que a gente viu na série, porque a série meio que desvalorizou um pouco os poderes do Bran. Nos livros ele warga dentro de animais, a gente viu isso só no comecinho da série, ou seja, ele entra dentro dos animais, ele controla os animais, ele controlou o Hodor, ele consegue ver o futuro e o passado, e até mesmo com aquela explicação que o George Martin deu, dizendo que o Hodor, como ele conseguiu o nome, era um dos pontos principais da série e dos livros. Então a gente tem que imaginar que a função do Bran também vai ser bem diferente, porque a série não explorou isso depois. O terceiro ponto, que é um dos maiores pontos de diferença entre o livro e a série, é o seguinte: não existe o Rei da Noite nos livros, isso é uma invenção da série. Então a gente pode imaginar que a batalha contra os Caminhantes Brancos vai se desenrolar de uma maneira diferente. Então, ao invés de a gente ter uma pessoa destruindo todo o Império, a gente vai ter talvez vários heróis diferentes, cada um matando caminhantes brancos diferentes. Talvez a gente tenha até alguma coisa parecida assim, o caminhante branco que levantou os mortos, quando morre derruba aqueles mortos, mas a gente não sabe direito como vai ser isso no livro ainda. O que eu imagino é que a batalha contra eles vai ser muito mais sangrenta e a gente vai acabar perdendo muito mais heróis, né, muito mais personagens, e que essa batalha vai durar um pouco mais. Eu arrisco a dizer, no meu palpite, que a Brienne vai morrer nessa batalha, se é que ela já não tá morta no começo do 6º livro. O 6º livro ele vai se chamar Os Ventos do Inverno, e o último livro é Um Sonho da Primavera. Mas esse livro, Um Sonho da Primavera, anteriormente ele tinha um outro nome, que era chamado O Tempo dos Lobos. Então a gente consegue imaginar que o final dos Starks vai ser muito parecido com o da série, apesar de eu imaginar que tenham algumas pequenas diferenças. Por exemplo, eu não acho que o Norte vai se declarar independente. Eu acho que o Norte, junto com o Vale e as terras fluviais, vão se declarar independentes. Então aí são 3 dos 7 reinos. Eles vão estar tomando um novo rumo, uma nova direção na política deles. Nos livros, o Rickon, né, o irmão mais novo dos Starks, ele ainda está vivo. Então eu imagino que ele seja a pessoa que vai assumir o Norte, porque ele é o herdeiro, ele tem prioridade na frente da Sansa. Enquanto a Sansa vai ter um papel diferente, talvez muito mais ligado ao Vale ou às terras fluviais. Resta a gente ver o que vai acontecer ainda. E por último, nessas 5 principais diferenças que eu tô mencionando, eu imagino que o final do Jon vai ser completamente diferente. Os livros não iam trazer o Jon de volta sem trazer um grande impacto, né, um grande arco para ele no final. A série meio que falhou em trazer o Jon como um personagem principal nessas últimas temporadas. Então vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu imagino que se de fato ele sobreviver até o fim do último livro, eu acho que ele vai se tornar o rei de Westeros, mas aí ele vai dividir os 7 reinos porque ele não quer ser rei. Então eu imagino que ele vai dar, que nem o Bran fez pra Sansa liberando o Norte, ele vai acabar liberando todos os reinos para voltarem a ser independentes da maneira como eles bem entenderem. E para aqueles que estão reclamando do final do Game of Thrones, dizendo que a Daenerys não deveria ter ido pro lado negro da maneira como foi, fica uma dica minha. Logo logo a gente vai ter um vídeo com uma entrevista que eu fiz com um psicólogo e psicoterapeuta, onde eu questionei ele a respeito desse assunto em específico e outras coisas também. E aí você vai poder ver uma opinião de alguém que entende do assunto, falando se o arco faz sentido ou não. Galera, é isso por hoje. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu joinha aqui pra gente, que ajuda muito o canal. Até a próxima, galera!